Bom, primeiro, só para me apresentar rapidinho de novo, que eu acho que tem um link aí na apresentação. Hoje trabalho na Hans, a gente cria soluções para a experiência mobile para o dia a dia das pessoas e das empresas. E dou aula de produtos mobile no IAE. Por que eu pensei em fazer esse curso? Primeiro, eu acho legal bater um papo sobre isso, porque é a primeira vez que eu vejo uma iniciativa de um órgão como o W3C de chamar uma discussão sobre produtos mobile, aplicativos, coisas do gênero. Eu acho que é um assunto novo, que saiu desse momento de dúvida, será que vai dar certo, e já é uma realidade, e hoje já é até uma deficiência em algumas empresas, em alguns negócios, não ter essa participação móvel, né? Antes eu era gerente de projetos do IAI. E lá, como é uma escola também, chegava de tudo que é tipo de gente. Ou grandes empresas, multinacionais, pequenas empresas, um monte de empreendedor. Vocês não têm noção o tanto de empreendedor que chega e bate na porta. Fala assim, putz, tive uma grande ideia, tal, queria fazer um negócio. E fala, putz, o cara não vai ter dinheiro, vou levar o maior calote esse cara. Não, o cara tem. E o cara bota 500, 600, 700 mil reais para fazer um projeto que é um sonho. Ele acredita que vai ficar bilionário, vai ganhar 1 bilhão depois de um ano e tal. E aí você fala, como é que eu vou falar a verdade para o cara? Não é genial o que ele está pensando. Infelizmente. Então eu falei, vamos tentar estruturar como é que chega esse projeto, porque depois o problema é meu, né? Eu que vou ter que pegar a bucha de falar, cara, mas você sabe como é que você vai resolver essa questão de dinheiro? Ah, vou vender, então vou fazer um in-app purchase. Tá, então peraí, então a gente vai ter que começar a criar outros mecanismos dentro do aplicativo para conseguir vender o negócio. Tá, que plataforma? Plataforma? Você fala, ai, cara, não faz isso. Eu tenho um time que eu tenho que ver quem que eu vou chamar. E aí, esse tipo de coisa, eu falei, então vamos fazer um negócio mais estruturado para parar com esse problema já de cara. Aí eu também tenho um blog que eu tento manter atualizado, mas é impossível, porque, como o Guilherme falou, nessa vida que a gente leva, é mais fácil levar de sabores de questão de tempo, a gente fica virado 5, 6 dias seguidos, né? E não tem tempo para nada. Eu acho que eu tenho, mas não tenho. Mas voltando àquela grande ideia dos nossos amigos que batem lá e falam, olha, então, eu tive uma grande ideia, é uma ideia sensacional, é o seguinte, assim, um aplicativo que você abre a câmera, você tira foto, coloca um filtro e pode colocar no Facebook. Você fala, genial, muito bem. É inédita essa ideia mesmo, né? Ou então o cara fala, putz, eu acabei de criar uma grande ideia também, eu vou vender produtos pornográficos para entrega não sei onde. Você fala, tá, mas você vai disponibilizar isso em que tipo de loja? Tem algumas que têm algumas restrições de assuntos para temas adultos e tal. E não tem noção nenhuma. Normalmente, quando eles falam isso, a primeira coisa que eu pergunto é, tá, você vai querer o seu aplicativo como? Você vai querer um iOS, um Android, vai usar HTML5, você quer só um mobile site, você quer o Windows Phone, BlackBerry, ou você quer tudo junto e misturado? Como é que é? Aí, em geral, a galera fala, não, eu quero tudo. Você fala, tudo? Aham. Você fala, então, prepare o bolso, meu brother. E a galera paga, gente, é um absurdo. Tá. Primeira coisa que você tem que entender é que caminho que você quer chegar e onde você quer chegar. Né? Então, assim, quando você começa a falar, velho, tem diferença entre iOS, tem diferença entre Android, e não estou falando só de questão de programação, uma questão tecnológica, de recursos que você pode usar. Eu estou falando de tudo, eu estou falando de usuário, eu estou falando de perfil de pessoas, intenção de compra. Igual o Guilherme falou, existem diferenças entre os comportamentos, inclusive de consumo, de gasto dentro dessas plataformas. Então, você tem que saber com quem você tem que falar. É simples assim, não tem nenhum mistério, e não tem romance também. Aí o cara fala, não, porque eu sou apaixonado, não tem emoção. O negócio, business é grana, é lógica. E, normalmente, a gente está trabalhando com desenvolvedores que é lógica, não tem emoção no negócio. Para com a paixão. Né? E aí, antes de você sair atirando para tudo que é lado, o primeiro passo que você tem que dar, a primeira pergunta que você tem que se fazer, o que é um produto mobile? O que é que eu vou fazer aqui? Qual é o negócio que eu estou pensando aqui? Primeiro, é que qualquer sistema é um sistema que atende a um problema. Ou seja, todo sistema atende a uma necessidade de um negócio. Ponto. É a informatização ou é a sistematização de processos que você precisa dar conta. Ou você automatiza,
ou você deixa isso aberto, coisas do gênero. E falando em produto mobile, tem que sempre lembrar também do lado do usuário, que é sempre algo útil que se carrega no bolso. Se não for útil, meu amigo, já era. O primeiro concorrente que você tem não é o cara que vende a mesma coisa que você está vendendo. Não, você tá concorrendo com as fotos do cara, com os vídeos, com as senhas, com o banco, com o dia a dia, e é a atenção. As pessoas não têm mais tempo, é 1000 coisas abertas ao mesmo tempo, e o foco da atenção do cara que você tem que pegar. E é muita pretensão sua tentar concorrer com a atenção dele, sendo que ele tem um vídeo super genial que alguém compartilhou, ou com as fotos de férias que ele passou com os filhos e tudo mais. Então, assim, tem que ter um equilíbrio e se sentir um cara muito útil para que ele possa concorrer com isso. Depois, quais são os pilares de um produto? Primeiro, a praticidade. O cara bater o olho, tem que saber como usar e tem que ter um fim prático para isso. Segundo, usabilidade. Ele olhou, não pode ter dúvida. Não existe esse negócio, eu passo a passo, porque eu vou criar um botão lá, configuração, help, quantas vezes... Ninguém vai fazer isso, cara. Você tem que bater o olho e entender. Para frente, para trás, fechou, abriu. É isso, acabou. Compartilhou para cá. Não tem onde inventar coisa. Depois, a interatividade. Quanto mais coisas conectadas ao aplicativo que levam a outras coisas, melhor. Porque você precisa ser um cara que concentra informação e pulveriza essa informação, esse conteúdo. E, em quarto lugar, a inovação, que eu costumo chamar de fator uau. O cara tem que abrir um negócio e falar, nossa, que legal. Tem que ser bonito, tem que ser incrível o tipo de interface. E aí o design faz toda a diferença. Assim. Eu já vi projetos que a gente ganhou em algumas concorrências, assim, alguns outros momentos, que só o design... A gente nem tinha uma equipe tão legal assim de desenvolvimento, mas o design acabou com tudo. Assim, o cara fala, nossa, vai ser lindo. É isso, tem que ser lindo, tem que ter um efeito, enfim. Tem que ser bem gostoso de usar. Aí vem as principais premissas do produto. Primeiro, rede. Você está móvel. Você não está mais no desktop, não tem fio, não tem aquele negócio ambiente perfeito. Você depende de rede. Tá? Por mais que você fale, não, mas tem um negócio offline, tal, alguma coisa vai depender de rede. Se você tiver que mandar algum post para o Twitter lá do seu aplicativo, você vai precisar de rede. E você tem que lembrar que a rede no Brasil é uma droga. Né? Então, você depende do 3G do Brasil, que é uma droga, e cada operadora está difícil, que cada um tem um comportamento diferente em cada região. Essa semana mesmo estou entregando um projeto que o comercial foi até o prédio do cliente, que é uma empresa, né? É um aplicativo corporativo de uso só entre os funcionários. Aí a gente fez o projeto, desenvolveu, ficou bonitão, legal, testa aí. Aí o pessoal do comercial foi lá, testa aí, você achou legal? Aí a gente foi com um chip de uma das operadoras que é o plano corporativo. E o negócio não pegava dentro do prédio por nada. Assim, não, vamos tentar na janela aqui, ó. E o cara falava, pô, não está funcionando, né? Não funcionou. Aí, bora comprar a SIM card de todas as operadoras, ficar lá dentro do prédio do cara tentando saber como é que a gente vai fazer esse negócio funcionar. E, lógico, diante disso, você tem que ter alguns outros mecanismos. Né? Então, quando você pensa num produto, você tem que pensar assim, que tipo de gente vai usar? Qual tipo de rede vai ser usada? Que tipo de operadora vai ser mais usada? Né? Então, assim, que tipo de integração eu vou ter que fazer? Às vezes, você vai ter que apelar para um JSON zipado, para eu conseguir fazer as coisas acontecerem. Ou simplesmente falar, cara, não vai funcionar sem rede. Mete um alerta falando, você precisa de rede, lindão. Essa rede não é suficiente para isso. Né? E tudo isso vem em custo de projeto. Depois, a questão da memória e processamento. Né? Então, primeiro que você... Volto a dizer, você está concorrendo com as fotos e os vídeos do cara. Você vai querer que o cara tire tudo que ele tem só para usar seu aplicativo? Não vai rolar. Começou a travar, o cara vai falar, não presta, estou indo embora. E ele jogou fora e não volta mais. Ele acabou. Acabou o relacionamento ali que você tem com ele. E depois você tem que lembrar também que tem diferentes telas e diferentes devices. Então, é iPhone 5, iPhone 4, aí tem o S3, o S4, e aí tem o Galaxy Mini, que é um negocinho todo zoado, e daí tem um outro grandão, e não sei o que lá. Então, você tem que pensar que tem tudo isso. Quer abraçar todo mundo junto?
E depois você tem que pensar também no usuário. E aí você tem uma grande decisão aqui. Ou você investe em algo que qualquer tipo de usuário pode entrar, olhar e sentir prático, usual, bonito, legal, ou você vai ter que escolher um cara. Não pode fazer um padrão que a gente está acostumado, de repente, no desktop, que é ficar perguntando toda hora, você tem certeza que você quer apagar? Olha, tem certeza? Se apagar, não volta. Você tem certeza? Então, não vai rolar isso. Tá? E eu acho que assim, o principal ponto mesmo é o usuário. Tá? Então, independente de qualquer outra coisa, o usuário é o cara mais importante. Primeiro, porque ele vai ser seu cliente para qualquer tipo de negócio que você for fazer. Segundo, que eu sempre costumo comentar, é que o usuário nunca tem culpa e sempre tem razão. Então, às vezes a gente cai num erro de falar, putz, mas também o usuário é burro, né, meu? Não conseguiu entender. Não conseguiu, volta, cara. O cara não entendeu. É simples, só tem um único botão no meio da tela falando, aperte, e o cara não consegue apertar. Então, volta, porque não é o problema, não é o usuário, é você que não conseguiu planejar um jeito do cara entender que deveria apertar aquele botão. Apertar aqui. Depois, um outro ponto que a gente tem que ter sempre em mente, que é constante atualização tecnológica. A partir do momento que se faz um projeto mobile, você tem que saber que toda hora, ou pelo menos uma vez por ano, você vai ter que investir um pouco de tempo, um pouco de dinheiro, ou muito tempo, muito dinheiro, para adequar o seu produto ao que tem de novo. Normalmente, até uma ação até reativa, porque a galera vai lançando os sistemas beta, quando lança de verdade já era, né? Você se ferrou. Aí você pode até, inclusive, perder negócios mesmo. Assim, tipo, ele pode limitar o seu nicho de mercado, que a gente percebeu em alguns lançamentos aí anteriores. Depois, os objetivos. Eu levantei alguns dos objetivos mais comuns de projetos mobile que eu queria que vocês... Depois a gente pode bater um papo sobre isso. Primeiro é branding, então isso é muito comum, usar aplicativos para branding. Esse é um exemplo de um aplicativo de alarme da Rádio 89, que daí tem o Andreas Kisser lá, que faz o guitarrinha lá e vai aumentando o volume. Então, assim, basicamente branding e funciona bem, assim, tem um retorno bem legal em alguns momentos. Claro que você tem que sempre pensar que, já que você vai colocar uma coisa para branding, você tem que fazer muito bem feito, porque senão depois, se fizer mais ou menos, fica muito ruim. Outro seria prestação de serviço. Então, você pode prestar um serviço a partir de um aplicativo ou de algum site mobile. Canal de relacionamento. É um novo canal de relacionamento, sim, que está 24 horas em contato com o usuário, e está 24 horas mesmo. Automatização de um processo. Então, você pode fazer um aplicativo corporativo, que faz uma automatização da venda, automatização do atendimento, de programação de entrega, de comunicação entre os funcionários, e milhões de outras coisas. Ou simplesmente institucional. Né? Um que eu gosto muito, que é basicamente institucional, é da NASA, que é assim, simplesmente falar, olha, o que a gente faz de missão e tudo mais, e é isso, e é super interessante. O outro, um dos outros objetivos é ser um produto, pura e simplesmente. E a gente pode ver em alguns aspectos ser um produto. Ser um produto pode ser vender, como se fosse um jogo. Um jogo é um produto. Estou vendendo um jogo. Ou então eu estou vendendo espaço publicitário dentro do meu aplicativo. Ou então você faz um aplicativo com a intenção de que ser um produto, que alguém vai bater o olho e falar, nossa, cara, genial, vou colocar uma grana em cima disso, vou comprar essa sua ideia, que é o que a maioria acha que vai acontecer na vida deles. Sobre o mercado e suas tendências. Primeiro sobre o mercado. O único ponto que você tem que se preocupar do mercado é quem. Ponto. Não precisa falar mais nada. A gente só vai falar aqui porque o pessoal pediu para eu colocar mais coisas. Primeiro, diferentes modelos e plataformas. Você tem que entender que a iOS é diferente de Android e de Windows e coisas e tales, né? Você tem que entender também que cada plataforma tem um tipo de usuário e cada usuário tem um tipo de plataforma. Tá? E outro ponto é que cada negócio tem um tipo de nicho e você tem que entender que negócio que você tem, basicamente, qual que é o meu negócio. E depois saber qual que é o teu nicho. O que você quer pegar? Então, você não adianta querer pegar todo mundo, tem que pegar um pouco. Depois você vai entrando nos outros. E depois, qual é o retorno esperado sobre isso?
É simples, é muito fácil fazer o projeto e montar um produto. Tranquilo. Qual que é o retorno que você quer, para quem, onde e por quê. Pronto, tranquilo. Os principais números. Eu peguei alguns números do mercado mundial, mas que também se refletem bem legal aqui no Brasil. Tá? Bom, o mercado por fabricantes, market share de smartphones. Então, a gente tem uma fatia bem grande ainda, Apple, depois Samsung. Tá boa a cor para ver, né? Nokia, HTC, RIM, que é o BlackBerry, e outros. Tá? Depois, dos tablets. É engraçado que tablet não tem nenhum número oficial no Brasil, porque é tanta muamba que a galera faz de Miami, todo primo vai para Miami e traz alguma coisa no bolso. Né? Então, não tem número oficial. O IDC passou um que falou assim, eu já falo que não é muito oficial isso aí, não. Bom, mas a maioria ainda é iOS, Android e o Windows, eles têm uma fatia que a galera acha que vai crescer, principalmente pelo mercado corporativo. Do Android, eu acho que é muito importante a gente colocar essa fatia, e eu acredito que o Android vai crescer muito mais, o tablet Android, devido ao preço. E tem, cada hora, tablets mais legais mesmo, que tem maior capacidade, com preço bem acessível. Né? O mercado brasileiro está investindo bem aí no hardware. Perfil. Então, acho que o mais legal também, que eu fiquei animada com o que está acontecendo, é que o Ibope, a partir de abril, começou a fazer pesquisas de hábitos de produtos mobile, né, de como as pessoas usam smartphones, tablets e aplicativos. Isso é inédito. Né? Então, quer dizer que o negócio ganhou relevância. O Ibope está medindo, está bom. Bom, então, quais são os principais motivos para usar as plataformas móveis hoje nos usuários? Então, 78 redes sociais e comunicadores, a gente sabe que é só isso mesmo, a galera fica lá fazendo fofoca, e-mail, 75, depois notícias, depois músicas, depois entretenimento. Ou seja, ninguém faz nada que presta, né? Só fica sabendo da vida do outro, falando para frente. Depois, quando? E isso eu acho muito legal, isso é muito importante, saber esse tipo de número, e eu sugiro que vocês sempre procurem se atualizar nessas coisas. Porque, na hora de você pensar na usabilidade, é importante saber isso. Quando o cara usa, normalmente? Enquanto espera alguma coisa, então a pessoa não consegue mais ficar um tempo sem preencher a sua percepção, né, vendo ou escutando coisas. No trânsito, filas e outras coisas. Né? Quando está esperando, ele fica brincando. Antes de dormir, olha só, você pode ser a última imagem do cara antes de dormir. Isso tem uma relevância muito importante para a construção de várias outras coisas aí. Assim que acorda, você pode ser a primeira coisa a ser aberta assim que o cara acorda. Enquanto assiste TV, que é um bom pedaço, uma boa fatia, 23%. Então, você consegue pensar que é possível, sim, fazer coisas interligadas com conteúdo de TV e interligar outros tipos de conteúdo simultâneo, porque a TV ainda tem um bom público. E no banheiro, que aí você pode ter várias outras ideias, inclusive, né, baseadas nessa informação. Depois, quanto as pessoas gastam nisso? Aí todo mundo sempre fala assim, a galera não gasta muito, acho que não é... Não, gasta muito, gasta demais e gasta legal. Isso são valores anualizados. Tá? Então, até 30%, até R$30, 15%, depois 60%, 10%, tal. E mais de R$300 por ano, 36%. Não é pouco, é bastante. R$300 é muita coisa. Pensa, são várias vidinhas no Candy Crush, coisas assim, né? E o que as pessoas compram? Aí eu achei muito legal também, porque eu esperava que fosse vidinhas, mas não é só vidinhas, tá? Eletrônicos, eletrodomésticos, a galera compra geladeira, não é lindo isso? Então, quer dizer, você já começa a pensar, funciona você fazer o cara medir o espaço da geladeira dele, imaginar a geladeira dele ali, fazer o cara comprar na hora. É possível, o cara vai usar isso aí. Entendeu? É só você programar um negócio desse. Aplicativos, 37%. Ingressos para qualquer coisa, isso é muito legal. E moda. E moda é aquele que a Viviane estava até falando. Moda vende mesmo. E assunto moda é sempre um assunto muito bom para aplicativos. Assim. Tudo que é top nas principais lojas é de moda. Ou menina tirando foto da amiga falando que a amiga está bonita ou feia, ou porque quer saber quais são as tendências, ou porque quer comprar. E agora tem uns aplicativos geniais, chineses, assim, que vendem coisas chinesas. E você compra umas roupas muito legais, assim, tipo da marca Niske, sabe?
a Bibas, e vem da China super rápido, em 7 dias, você paga muito nada, assim, R$5 o tênis, sem frete. Já gastei tudo que eu tenho lá. Bom, depois quem? Quem são essas pessoas que estão por aí? Primeiro para saber quem são as pessoas, tem que entender as características da plataforma. Eu acho que o meio faz a pessoa, né? A pessoa acaba buscando esse tipo de plataforma. Então, vamos entender rapidamente quais são as características. Aí, sem romance e tal, não vamos partir para esse papo, não. Vamos pensar friamente. Primeiro, a Apple Store tem políticas muito rígidas com relação ao conteúdo, né? E isso é um ponto que faz total diferença no usuário. Então, o pessoal critica, porque não deixa entrar. Não vai deixar, cara. A Apple Store só se preocupa com o usuário. Dane-se o programador, dane-se a empresa, o que importa é o usuário. É isso que ela quer. Ela quer que o usuário tenha conforto, segurança, tenha um conteúdo bacana, que não seja uma coisa politicamente incorreta, enfim. É isso, ponto. Acostume-se com isso. Esteja dentro desse nicho, você vai pegar essa galera toda. Depois, iTunes. Sim, depende do iTunes, não tem como. O máximo que você pode fazer para distribuir sem a Apple Store ou ligada a esse universo Apple, você tem uma conta Apple Enterprise, e aí você distribui por fora, mas depende da Apple, não tem muito o que fazer. E lembrando que sempre Apple se junta com Apple. Não vem achar que vai usar o aplicativo que você vai colar, não vai compartilhar com nada. É Apple e pronto. É isso, característica. Tá? E aí eu peguei algumas características assim de usuários, que claro que é basicamente para a gente causar discussão mesmo. Primeiro que são apaixonados por Apple, e são apaixonados, não adianta vir falar que não. A galera sai daqui, vai para Miami, fica uma semana na fila para esse show da Madonna. E fica esperando, porque vai ter o lançamento, não sei o quê, vai lá, compra de baseada, traz para cá e nem vende. O cara usa tudo, né? É muito louco. Segurança e controle de uso. Então, são pessoas que, sim, estão preocupadas com a segurança do conteúdo, estão preocupadas com que tipo de coisa estão colocando no celular. E, assim, não tem tanta preocupação com customização ou personalização de tela. Do jeito que está ótimo, nem quero muita complicação. Sobre Android. Primeiro, que tem variedade de aparelhos e telas, e isso pode ser um problema de alguns dos pontos de vista, principalmente programação, design, que você tem que ficar adequando. Mas, do ponto de vista do usuário, isso é genial, porque você consegue ter um nicho de usuários diversificado para caramba. Basta você saber qual é. Né? Personalização, então você permite tudo que é tipo de personalização das telas e de forma de navegar, enfim. E o Google Play, que, como o Gris falou, é a casa da mãe Joana. Pode pôr do jeito que você quiser, tá beleza. Uma coisa que eu acho legal do Google Play, e que eu acho que é uma coisa que a gente tem sempre que usar como grande exemplo, é que, ao contrário da Apple, ele não tem esse rigor de ficar revisando as coisas, negando você de entrar, enfim, mas você pode sofrer algum tipo de avaliação negativa, e o Google te tira mesmo. Já vi tirando assim, sumariamente, nem te consultou. Só falou assim, olha, a galera falou mal de você, acho que a gente não vai te tirar porque você está por fora. Tirou. Isso é legal. Então, assim, é uma coisa mais democrática. Claro que fica um monte de porcaria lá, concorrendo com a atenção de vocês, mas tá legal. É um pessoal bacana. Usuários. Em geral, são loucos por novidades. Então, qualquer coisa que faz um brilho, uau, sei o quê, e pode personalizar, o cara vai querer. Ele é maluco por customizar e personalizar. Então, assim, normalmente o usuário Android fala assim, o normal é da direita para a esquerda, eu mudei tudo, é tudo invertido, assim, mó legal. Então, customiza aí. Sem segurança e controle, tipo, quanto menos segurança e controle, melhor. Né? É um usuário um pouco mais voltado para a questão democrática das coisas. E gosto de usar em diferentes lugares. Eu quero passar um negócio para a TV, quero usar lá integrar com o meu negócio lá do Gmail, daí tem agenda, e quero tudo misturado. Isso é um grande nicho de mercado, vocês não têm noção. Bom, características do BlackBerry, eu acho que é sempre importante pegar, porque são pessoas que podem investir bastante ainda. Primeiro, que é um ambiente super seguro, baixo número de apps, não tem tantos aplicativos, então, quer dizer, a concorrência é menor. E, normalmente, é para o mercado corporativo. É um mercado muito atuante ainda no mercado corporativo.
Os usuários, homens de negócios, tem muitos, são mais ricos e mais velhos, eles buscam segurança. O BlackBerry é igual segurança, é isso. Aparelho fornecido pelo próprio trabalho. Então, é um aparelho que está até imposto no dia a dia do usuário. E isso é bom, isso é bem bom, assim, se a gente for pensar por essa ótica. Tá? Sobre o Windows, característica da plataforma, ele tem bastante coisas do Windows 8, do desktop. Então, isso é um bom ponto na questão da usabilidade. O usuário já está um pouco mais acostumado com como usar, como funciona. Ele tem uma moderada personalização, ele deixa fazer uns truquezinhos e tal. E ainda também tem baixo número de apps, apesar de que o pessoal está fazendo bastante coisa já para o Windows Phone, e tem bastante coisa legal acontecendo. Até o pessoal do Porta dos Fundos já colocou aplicativo lá. Eu achei bacana, assim, está crescendo bastante. Usuários, busca personalização, eles gostam desse tipo de uso. Eles não têm muita inovação, então, quanto mais inovação você puder propor para eles, melhor. É um pessoal que está acostumado com isso. E é um usuário que está acostumado com o padrão Windows. Então, algumas coisas demoram para acostumar. Então, você tem que acostumar essa linguagem também. Quanto mais feedback para esse tipo de usuário, melhor. Não adianta você colocar um toast lá no fundo, tipo, aquela coisa rápida, que quanto mais você tiver botões para apertar, pelo menos nesse primeiro momento, na primeira geração aqui, é melhor. Por onde começar? Que aí é a próxima pergunta. Tá bom, vou começar por onde? Bom, a gente tem N situações para começar. Então, você pode começar pela Apple Store, pelo Google Play, você pode fazer para os dois, ou só fazer um site, enfim. Existe essa dúvida ainda. Será que eu começo pelo site ou faço aplicativo? Cara, se você não tem site, já começa por ele, é ponto. Agora, se você quer fazer um aplicativo tipo produto, então faz os dois e depois a gente anda com o resto. Rapidamente, sobre o uso do HTML5, eu acho que as principais vantagens aqui, primeiro, renderizador e acelerador, então você tem um menos custo no projeto. Eu quero fazer para o maior número de plataformas possível. Legal, é uma boa, é um custo pequeno e você pode já começar a fazer várias coisas. Você tem várias coisas já prontas, várias coisas que funcionam muito bem, frameworks e APIs das plataformas, e a qualidade é boa, sim. O pessoal fala, não, porque daí tem coisa que acaba não funcionando muito bem e tal. É só ter um talento aí do outro lado que funciona. Os principais riscos: dificuldade para montar uma equipe, por incrível que pareça, eu vou apanhar aqui depois, mas eu estou 2 meses procurando recurso, não acho. Um recurso que consiga pensar num produto como um todo. Tenho, 2 vagas que não fecham. Vou para o nativo. Já decidi que vou para o nativo. Porque não consegue, de repente, o que eu busco, e que é o que a gente precisa hoje em dia no mercado, é saber do todo. Dependência do framework também é outro risco. Então, se o cara atrasar e sair um outro sistema, uma outra plataforma, acaba tendo que depender da velocidade do cara. Mobile site, as vantagens: rápido desenvolvimento, lógico, independência de plataformas e loja, você faz, já lança tudo bonito, não precisa ficar dependendo de ninguém revisar nada. Os riscos: algumas limitações de acesso a hardware dos devices, então algumas coisas perdem um pouco. A compatibilidade de alguns browsers que você tem que se preocupar, e há coisas que a gente está acostumado no dia a dia. E aí, como é que tem que escolher? Para mim, de verdade, não tem que escolher nada. No fundo, tanto faz. A única coisa que você tem que se preocupar mesmo, que realmente importa, é o quanto você tem para gastar, qual que é o seu investimento, qual é o tempo que você tem, qual que é o seu objetivo. Ponto, é isso. E aí você vê onde você vai. Escolhe quem, escolhe o quê, enfim, por aí. Acho que é isso. A gente tem 10 minutos. Tá, o Guilherme foi fazer alguma coisa fora daqui. Algum de vocês tem alguma pergunta? Alguém vai levar lá? Para a Soraya, queria saber especificamente sobre o X, pela tua experiência, se você tem alguma metodologia melhor para descobrir o que o usuário quer, principalmente quando está lançando alguma solução nova, você tem
algum sistema de monitoramento de comportamento de usuário em loco, né, na empresa, na sua empresa, estou falando. Para a Viviane, eu queria perguntar um pouco sobre o seu contato com o Sebrae, tua experiência. Você sabe se eles têm algum laboratório free, algum trabalho gratuito para ajudar a construir uma loja nova. E para o Guilherme, eu tenho uma pergunta sobre a empresa Perceptum. Eu vou esperar ele voltar depois. Espera ele voltar. Tá bom. Como o usuário, que o usuário quer, não entendi direito a sua pergunta. Algumas empresas têm espaços locais, né, dentro da própria empresa para monitorar o comportamento do usuário num dispositivo novo ou num software novo. Queria saber se sua empresa tem, o que você acha desse recurso, se vocês fazem isso. De teste de usabilidade, né? Então, eu acho que é muito proveitoso. Eu acho que é um dos principais pontos a ser investido num projeto. Confesso que a gente não costuma fazer. Eu participei de 0 projetos que teve. Por que isso? Antes do projeto. Primeiro, porque nunca tem tempo, nunca tem dinheiro. Ponto, é isso. Assim. Então, fazer é igual como se fosse fazer uma pesquisa de teste mesmo, né? Então, eu tenho que chamar a galera, montar uma amostra perfeita, levar para uma sala, falar, pô, então, testa aí e tal. Tipo, nunca tem tempo. Normalmente, a coisa já vem meio que pensada e vai. Eu gostaria de ter tempo para fazer esse tipo de coisa. Dura cliente querer fazer, né? Em geral, quando não se tem tempo, porque a realidade não tem tempo, não tem dinheiro. Ninguém tem tempo e dinheiro. Em geral, o que eu gosto de fazer muito e dou a dica é de monitorar depois o uso via Flurry, Google Analytics ou coisas do gênero. Ou, se você também não tiver uma aptidão para esse tipo de coisa, achar que é difícil, não é difícil, é simples, escute a loja, o usuário fala. Então, dá uma olhada na loja, vê o feedback, chora por estrelinhas lá e fique feliz quando o cara te dá uma estrela e fala mal de você. Legal. Porque o cara está falando ainda, pelo menos. Obrigado. Bom, pelo Sebrae, ele tem uma parceria técnica com o Google para que a empresa tenha o primeiro site, por exemplo. Faça o teu site, para poder ajudar a resolver aquele problema da estatística, onde mais de 70% das empresas legalmente constituídas no Brasil não têm sequer um site. Depois, no ano passado, ele fez uma parceria com o Mercado Livre, que é o meu primeiro e-commerce para os pequenos. Só que dizer para as pessoas assim, ei, venha, é fácil, né? Porque a barreira de entrada no varejo online ela é muito baixa. Mas a barreira de dar escala ela é muito alta. E aí o Sebrae tem vários pacotes de solução, como o Na Medida, que é para o pequenininho, né? Que lá eu tenho uma série de soluções. Para aquele que já está mais estruturado, com processos mais, identificados, digamos assim, ele também tem um outro pacote de soluções, que é o que ele chama de Sebrae Mais. E aí tem desde um bloco de encontro empresarial, estratégia, gestão financeira, dentro desse universo. Sim, tem. Mas o que tem mais para cá, trazendo, por exemplo, para poder ajudar? A gente criou o E-Commerce Brasil justamente por conta de um viés, e a CertSign está junto. Por quê? Depois que a pessoa entrava no e-commerce, ele ficava só. Então, quando chegava, sei lá, certificado digital, o cara nem sabia o que era, como é que usava, se usava 2 vezes por semana, qual era o benefício, ele só sabia, a primeira coisa que dizia para ele é caro. Né? E aí, quando a gente olha para essa coisa do varejo, a segurança é um troço que não é caro. Ela é necessária e fundamental. Então, dentro do próprio E-Commerce Brasil, a gente tem uma série de soluções, dentre elas a CertSign, por exemplo, que a gente orienta para os varejistas como é que é, para que serve, qual é o custo. E aí o custo aqui, sim, tem que considerar um custo lá da coisa, mas qual é o benefício que esse tipo de solução oferece em detrimento das demais, de ter um serviço, por exemplo, como o seu. Eu preciso dizer isso bem claro e de uma forma que as pessoas entendam qual é o benefício por trás de cada solução no e-commerce. Respondi a tua pergunta? Muito respondida. Obrigado a ambas. E para o Guires, queria perguntar, eu, no início da carreira, eu trabalhei na finada Sedexpert, então a gente teve bastante contato com empresas que estavam sendo incubadas ainda, desenvolvedora de jogos. Queria a tua opinião sobre a Perceptum e você tem algum histórico para dizer o que aconteceu com os jogos dela, principalmente o incidente Varginha, que eu particularmente sou fã, gostei bastante. Legal. Bom, antes de responder a tua pergunta, desculpa, tá? Estava praticamente fazendo xixi nas calças aqui, eu não pensava em mais nada. Tinha um macaquinho batendo palmas, assim, eu tive que sair. Desculpa, senhora.
Bom, a Percepto é uma empresa antiga, né? Fui muito cliente da CD Expert, comprei Legal. CD pra caramba, Legal. ficava lá jogando. Os jogos eram legais, mas assim, eu tenho inclusive o original, o Incidente Varginha, Legal. o primeiro. Para quem não conhece, foi um FPS. Acho que foi feito na Build Engine, né? Se não me engano, a mesma do Duke Nukem e tal. É uma empresa bastante antiga. Eu não sei que fins levaram, mas eu acho que eles estavam. Naquela época, o mercado de games brasileiro, a indústria de games brasileira era muito fraca. Ela praticamente não existia, né? Só exato. tinha esses pioneiros, esses caras assim, a ferro e fogo tentando fazer alguma coisa. Talvez por isso ela não tenha aparecido muito, né? Uma pena. Eu nem sei se eles existem ainda, não faço ideia. Legal. Mas eu te respondi alguma coisa? Não, respondeu. Eu Coerente? queria saber se eles estavam por aí, se ainda eram players e se o jogo Entendi. deu certo ou não. É isso Legal. mesmo. Obrigado aos três aí, muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Henrique, eu trabalho na empresa Pop3, agência de web de Porto Alegre. Não sei quanto tempo eu tenho para perguntas. Tranquilo. Eu tenho uma pergunta geral para os quatro, né? Vou botar o Bruno no meio também, está muito calado aí. Queria saber um pouco o que vocês buscaram como formação, né? Cada um de vocês falasse rapidamente. E depois eu tenho uma pergunta específica para o Guilherme, para a Viviane e para a Soraya. Então, falando um pouco sobre a formação de vocês. Posso falar primeiro, já que eu não falei nada? Cara, a minha formação foi trabalhar mesmo, assim, foi aprender a se virar na rua, assim. A minha formação em web é em portais. Eu trabalhei no Terra, trabalhei no Grupo RBS, lá no Clique RBS também. Então olha lá, tem mais um de lá. Toda a minha carreira foi abaixo de mau tempo, né? E aí o cara fica meio casca grossa. Então, se eu tivesse um conselho para dar para quem está começando e tal, é tentar ir para essas empresas maiores, assim, empresas que tu tem problemas grandes, porque daí tu cria caráter, né? Porque é ruim, que é complicado. Agora eu fiz o caminho inverso, né? Comecei nas grandes, agora eu criei a minha, que é pequenininha, né? E a gente vai ficar pequeno por bastante tempo. Tá bom, vamos lá. Bom, no caso de games é o seguinte, a gente tem um problema hoje no mercado que é assim, existe uma academia, tá, academicamente falando, existe uma academia no ensino de games que ainda é nova no Brasil, ela não entrega o que o mercado precisa hoje. Você tem vários cursos, de curso técnico até curso superior, mas elas preparam um profissional muito para o perfil de um mercado maduro, que é o que existe lá fora. Né? Então, tem muita gurizada, não, porque eu vou ser game designer, eu só vou desenhar as fases ali no papel, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente tem muito pouco mão na massa. Tá? Então, hoje, eu posso dizer com segurança que, pelo menos nessa indústria de games ainda embrionária brasileira, você tem basicamente o perfil que é designers e artistas e gente que veio de tecnologia da informação. Tá? Esses caras se juntam e fazem tudo o que podem para trabalhar em games. Existe uma academia, como eu falei, e a minha opinião, no Brasil, a academia, eu acho uma lástima, a academia tem um abismo entre a academia e o mercado de trabalho de verdade. Eles não se conversam, e isso em praticamente todas as áreas. E agora, a minha formação, baseado nisso, assim, uma formação, me formei em desenho industrial, trabalhei muito com tecnologia já por 12, 13 anos, trabalhei muito no meio editorial e aí mandei tudo a merda e falei, vou abrir minha empresa. Acho que foi isso. Bom, acho que do mercado de aplicativo, mais ou menos nesse igual de games. Assim, o pessoal vem normalmente de área de... É engraçado, tem bastante gente de área de design, de TI, normalmente a galera que veio já de web e tentou, tem bastante gente nova. Você não tem noção quanto de gente de 18 anos está pipocando e gente boa, assim, sabe? Galera que aprendeu sozinho. E tem bastante pessoal da área de comunicação também. Então, o pessoal vem da parte de publicidade, enfim. Eu sou de formação em relações públicas e estou por acidente, assim, nesse mercado. Tipo, quando eu vi, já estava e saquei, assim, meio que para me virar em São Paulo, porque vim para cá caipira, né? Falei, pô, o que eu vou fazer? Quando eu vi que estava nessa, falei, tem uma grande oportunidade. Porque hoje, eu acho que o principal problema no mercado, sobretudo de aplicativos, que minha praia não é muito web, é mais para móvel, é que não tem gente capacitada para conversar sobre negócios.
Então, o cara é muito técnica. Então, assim, o cara é puta DBA, manja tudo. Não sei o quê, segurança da informação do caramba, não sei o quê. Super certificado de 1000 coisas, Microsoft, não sei o que lá, não, mas o cara não consegue conversar. O cara não fala. Então, assim, quando eu saquei que existia isso aí, eu falei, vou fazer esse pessoal se falar. Então, Games é a mesma coisa. Não é? A mesma coisa. Aí Tem muito falava, técnico bom, mas cara, o assim... que você está falando de query? Que porra é essa? Daí o cara fala, não sei o que. Daí eu volto pro cara, que é o cliente, e falo, então, não vai rolar. E isso é um problema sério, um problema seríssimo. Assim, você não ter quem entenda do negócio nessa área. Não, super. Então, assim, a gente tem, pelo menos na área de mobile, tem um grande problema na área de analista de negócios. É zero, assim, é muito pouco. Eu conheci pouquíssimos caras. E QA também é outro cara que não tem. Então, assim, a galera acha, legal, QA, vou fazer. Não tem um cara bom, não tem. A galera sempre esquece que existe rede, por exemplo. Vamos lá. Bom, Henrique? Bom, eu não sou nada dessa área de tecnologia. Ok, Henrique? A minha formação inicial, lá nos primórdios, a primeira vez que eu fui para a academia, é em secretariado executivo bilíngue. Olha que louco. Desse negócio aí, tem algumas pós-graduações, uns MBAs no meio do caminho, onde eu passei aí por gestão de negócio, marketing, a gestão de projetos, enfim. Além dessa coisa da academia, eu sou uma aluna autodidata. Então, nos meus últimos 6 anos, eu venho estudando muito, coisas que aparentemente não têm nada a ver com o negócio, tipo filosofia, sociologia, antropologia, parece que não tem nada a ver com o que está rolando no mundo hoje. Teve gente que me disse, por que você está lendo essa coisa chamada Sócrates, tu está perdendo tempo, lê Nietzsche, esse cara era louco. E aí, quando a gente vai falar de inovação, você não entende de Nietzsche. Eu continuo fazendo umas coisas usando inovação como palavra oca, sem contexto. Para resolver esse problema aqui de business, que é um problema de game, que é um problema aqui de mobile, que é um problema que está nos projetos, por exemplo, que vai para a FINEP, eu preciso entender de business. E aí, lá no Sebrae, eu tinha gente que eu atendia, e hoje, no E-Commerce Brasil, eu atendo, toda última sexta-feira do mês, eu faço mentoria gratuita para quem quer trabalhar no varejo online e negócio, e aí, quando eu pergunto do eixo do negócio, a pessoa não sabe me explicar. Quando eu vou para Campus Party, você, avaliadora de projetos lá, tem dia que me dá tristeza, porque eu vejo que o negócio é bom, mas o cara não sabe transformar aquilo no negócio e não sabe me explicar, transformando a rebimboca da parafuseta da tecnologia em português que eu entenda e que o resto do país entenda para comprar aquilo que você está querendo vender. Então, essa coisa de entender de negócio, hoje eu digo, meu amigo, vá para a escola. É preciso, sim, entender de Kotler, mas é preciso entender de gente e eu preciso entender de conceitos. Então, assim, eu falar de negócio, qualquer negócio, seja ele grande ou pequeno, e nem todo negócio nasce para ser grande, mas todo negócio tem que ser lucrativo e sustentável para você, para os teus sócios, para a sociedade, porque você tem que dar retorno, inclusive para a família que você vai ter um dia. Então, assim, quando a gente fala dessa coisa, eu preciso entender de um troço básico chamado fluxo de caixa. E aí eu vou te perguntar, como é que você faz a sua gestão financeira pessoal? Não faço. Não faz. Iolo. E aí, quando você leva isso para o dia a dia do caixa, quanto é que você vende, quanto é que você paga, quanto é que você tem, isso vira um tédio, isso não tem glamour, que é o dia a dia do empreendedor. Isso eu não quero fazer. E sem isso, meu amigo, não tem um negócio que funciona se eu não entender de um troço chamado capital de giro. O que é capital de giro? No Brasil, onde eu tenho um varejo, que os pequenos negócios compram à vista ou no máximo com 30 dias, aí eu vendo em 8 vezes. Oi, como é que você fecha a conta? Tu comprou à vista e vai receber em 8 parcelas. Aí você vai lá e fala, cara, eu preciso do dinheiro. Você entra no banco e fala, eu vou fazer antecipação do cartão. Ou vou trocar um cheque. Não é assim? E aí você entra numa bola de neve, que você vive chegando no balcão do Sebrae dizendo, eu vendi, trabalhei e eu não sei onde é que está meu dinheiro. Respondi onde é que está o dinheiro, eu preciso entender dessas coisas chatas da água encanada.
E isso até para criar projeto, para fazer essa internet linda, que é o que está aqui, que todos os negócios realmente vêm para cá, mas só vai vir para cá e vai ficar aqui se eu entender dessas coisas chatas de fluxo de caixa, de capital de giro, de gestão de pessoas e de gente. É isso. A gente tem uma pergunta do chat ali, deixa eu levar. Você queria mais uma, Henrique? Desculpa. É verdade. Não sei se vai dar tempo, era uma pergunta para cada um dos três. Vai lá, lógico, desculpa. Rapidamente, desculpa. Só para Soraya, então, com parte de aplicativos web, mobile e aplicações, né, para dispositivos móveis, o que as empresas mais procuram hoje, num todo, no geral? Qual é o principal assunto, a principal necessidade das empresas hoje em aplicação móvel? Depende do negócio, assim. Eu acho que estou observando que existe uma migração muito grande para soluções mais institucionais. Então, foco corporativo mesmo. O cara quer automatizar o processo de venda dele, relatórios internos. Tem bastante gente gostando de colocar um gráfico e falar como é que está funcionando a minha operação. Então, é foco interno. Isso eu acho que é muito legal, funciona bem e é fácil. Fazer um e-commerce, fazer comunicadores, tem bastante coisa nesse nível, assim. Normalmente é automatizar um processo da empresa, né, que é uma coisa legal porque diminui bastante o custo. Então, se você quer fazer, tipo, você é programador? Sim. Manda o currículo para mim. Mas assim, você que é programador e está a fim de prospectar pessoas, sempre pensa o seguinte: o cara vai comprar qualquer coisa com você se ele ganhar dinheiro ou economizar dinheiro, tá? Se não pode ganhar dinheiro, você não vai conseguir provar para ele. Você, velho, investe em um aplicativo iOS que vai ficar milionário. Se você não tem esse argumento, se você fala pelo menos assim: se você automatizar este processo, vai ter uma economia X, e o cara compra, porque ele vai sacar que sim, tá? Então, normalmente é isso. Automatiza um processo que funciona. O automatizar um processo de uma forma móvel, aí é imbatível. Tá? Obrigado. Viviane, com relação àquela questão que tu falou sobre o Black Friday, né, que está sendo feita toda uma documentação para que as empresas possam participar e coisa e tal. Tem alguma coisa permanente para todas as empresas, todos os sites e-commerce, por exemplo, uma coisa que seja geral? Porque tem sites e-commerce que tem essa ladainha do Black Friday, de ter o desconto, mas faz uma Black 365 dias por ano, não um dia só. Então tem uma coisa permanente para que não, tem um site que é permanente, que é um site que tem que hoje eu tenho profundo respeito, porque realmente lá ele trabalha com o conceito do desconto, mas não só com o conceito do desconto do preço, mas do valor, que aí é o ano inteiro, independe de ter Black Friday ou não, e as lojas cadastram lá, e tem lojas do Brasil inteiro, coisas que eles podem realmente dar um desconto real, que é o Busca Desconto. Com relação à Black Friday, realmente ela foi feita não só aqui no Brasil, mas começou nos Estados Unidos, ela só acontece realmente um dia, né? Aliás, uma madrugada, digamos assim, e vai ficar para si mesmo, não vai ser o ano inteiro, como não tem o Dia dos Namorados o ano inteiro, apesar de que o amor está no ar, né? Assim, das coisas, mas a Black Friday realmente ela foi feita e pensada para durar de meia-noite de um dia até o meio-dia do outro dia, assim. Ok? Então, a última pergunta para o Guilherme. Com relação a plataformas de teste, sistemas operacionais, não sei, eu não entendo nada de gamers, né, como é desenvolvido, mas quais plataformas tu usa para desenvolver Unix, Linux, Windows? Entendi. Hoje a gente comprou a licença Pro da Unity, né, que é, assim, como desenvolvedor eu vejo inúmeras vantagens nela. O fato de ter a própria Asset Store, quer dizer, às vezes você está num projeto muito corrido, você não tem tempo de desenvolver certos assets 3D ou alguma coisa, uma classe de comunicação de rede, ou o que for, você vai lá e compra por um preço relativamente barato e de cara incorpora no teu projeto. Então a Unity tem uma grande vantagem, sabe, nesse sentido. Basicamente o que a gente faz é fazer as builds e rodar nos aparelhos, que é importantíssimo, né? A Unity e outros sistemas, eles têm um emulador, mas é uma roubada. O ideal é você fazer a build no aparelho e ver como se comporta para testar. No caso do 3DS, que a gente começou, sei lá, 3 semanas, é um parto. Você tem um hardware que a Nintendo te envia e você tem que fazer os testes nele. O caso do PlayStation 3, a mesma coisa, né?
Você tem lá, é igualzinho um PS3, só que é a versão de desenvolvedor. Você também faz a build e testa nele. Mas basicamente é isso. Assim, o que a gente tem usado hoje é de fato a Unity e algumas coisas nativas quando você não tem alternativa, né? Certo, obrigado. Só isso. A gente tem uma pergunta do chat aqui. O pessoal está perguntando para o Guilherme se ele acredita em esses joguinhos tipo Farmville de redes sociais, e perguntando para a Soraya por que você apontou a BlackBerry como plataforma se está falindo já. Pergunta do chat. Sobre por que eu coloquei plataforma BlackBerry? Eu acho que, nossa, aqueles caras colocam você numa situação complicada, né? Você nunca mais vai ter cliente, hein? Eu acho que Fala direito. Bom, daí quando é uma situação assim, meu pai fala, meu, filha, fala a verdade, começa filha. assim, como a maioria dos advogados começa. Veja bem. Não, Veja meu bem. pai fala uma coisa Ou então que responde com a outra, depende. E aí você continua a frase. Eu acho que assim, primeiro você não pode ignorar o que existe. Se tem um cara e esse cara é possível, você não pode abandonar o cara. BlackBerry ainda é uma situação complicada de desenvolver, não é qualquer cara que faz. Então, é uma plataforma, de fato, que não vale, pelo menos assim, no meu ponto de vista, em muitos projetos não vale muito a pena desenvolver. Porque tem uma plataforma difícil, não é qualquer um que faz, não tem recurso barato para fazer, e o número de usuários é pequeno. Só que eu volto a falar, você não tem só um mercado que é para o usuário final, não é só esse tiro que você vai dar. Putz, eu vou falar com uma galera, e que não é isso. Existe um mercado corporativo que ainda existe, que está ali bastante oportunidade acontecendo ali. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não pode ignorar todas as plataformas, não. Do mesmo jeito que está tendo uma plataforma que está nascendo agora, que é o Firefox OS, que também não pode ser ignorado. Né? Que a apresentação, eu fui um pouco ansiosa e fiz um pouco antes de sair aí na mídia o negócio. Bom, sobre os social games, assim, pelo que eu leio por aí e tal, e o que se fala, o que se vê no meio do desenvolvimento, é que aparentemente a onda dos social games passou. Ela começou com Farmville, que foi um sucesso estrondoso da Zynga, e como todo sucesso estrondoso, é novidade, assim, a Zynga subiu nas alturas e caiu vergonhosamente, hoje está em dificuldade. Por experiência própria, nós lançamos um jogo social para você jogar via Facebook, online. Foi um fracasso, né? Basicamente, a gente pagou o desenvolvimento e ficou por isso mesmo. Obviamente, tem todos os outros fatores. Faltou divulgação, faltou aparecer, faltou fazer volume. Mas, pelo que eu tenho visto, essa onda passou, né? Essa onda acabou, já era. Ou talvez ela volte de uma outra maneira. A gente tem aí o Candy Crush, que nem é um social game, mas é só um parênteses, ele usa o que os jogadores costumam chamar de pay to win, né? Que é o que os jogadores odeiam, mas eles te deixam viciado, mas você tem que pagar para vencer, que é uma linha tênue entre o free to play e o pay to win. Às vezes o seu free to play acaba sendo um pay to win. Mas, pessoalmente, eu acho que a onda dos social games passou. Talvez ela retorne, mas é isso. Eu gostaria de agradecer o Guilherme, a Soraya e a Viviane, e principalmente a vocês. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. pessoal.